Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos aqui na nossa penúltima aula do nosso módulo de Direito Tributário, estamos aí realmente chegando ao finalzinho do nosso módulo, já estou até com saudade de vocês em relação à matéria de Direito Tributário. Meus queridos, esta aula de hoje é uma aula muito importante porque nós tivemos diversas modificações em 2014 e em 2016 em relação ao Simples Nacional, né, e tem caído muito em concursos as previsões sobre o Simples Nacional. A lei que versa sobre o Simples Nacional é a Lei Complementar número 123 de 2006. Meus queridos, eu não recomendo a leitura completa dessa lei. É uma lei que tem lá quase 90 artigos, 89 artigos, mas é uma norma extremamente complexa, com diversos parágrafo 3A, parágrafo 4A, modificações, diversas exceções. Então, assim, se você estiver com tempo ainda aí para fazer a leitura de toda a lei, pode fazer sem nenhum problema. Mas então, fique somente com a aula e com as normas que eu deixarei com vocês aqui no quadro para que você faça a leitura. Tudo bem? Confiando assim? Então, beleza, vamos lá. Professor, o que é esse Simples Nacional? Eu sempre quis saber o que é um Simples Nacional. Meus queridos, na verdade, o Simples Nacional, ele é um regime compartilhado de arrecadação e também cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis a microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, certo? Isso aí tudo eu vou falar para vocês aqui, que estão previstos na Lei Complementar número 123 de 2006. O que é importante, então, que vocês saibam sobre este Simples Nacional, meus queridos? Este Simples Nacional, em primeiro lugar, ele abrange a participação de todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso é o que diz aqui o artigo 1º, que eu já vou deixar na tela para vocês, olha lá. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas, empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere. Viu que não colocaram aqui o microempreendedor individual? Porque é uma novidade, mas eu já falo para vocês. Apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, mediante um regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Então, aquelas declarações que eu falei para vocês, né, que nós temos como obrigações acessórias, é o que? Um regime único, um documento único, muito mais simplificado. Por isso, Simples Nacional. Cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Acesso ao crédito no mercado, inclusive quanto à referência de aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, associativismo e as regras de inclusão. E o número 4, que é importantíssimo, ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes, a que se refere o inciso 4º do parágrafo único aí da nossa Constituição, lá no artigo 146, infine da Constituição. Na prova oral você fala infine, não é infine, porque isso aqui não é inglês, tá? Isso aqui é uma terminologia que você deve falar infine. Vamos lá. Para sua prova, então. Eu já vi cair em prova em relação ao Simples Nacional. Primeiro, a questão dos integrantes do Simples Nacional, do comitê gestor do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é administrado por um comitê gestor. E este comitê gestor, ele tem 8 integrantes. 4 da Receita Federal do Brasil, 2 dos estados e do Distrito Federal e 2 dos municípios, tudo bem? Então, 8 integrantes do comitê gestor. O que é importante, então, o mais importante para vocês dessa aula, saber o que é o microempresa, o que é empresa de pequeno porte e o que é microempreendedor individual. Isso aqui é o artigo 3º, mas muito cuidado, porque foi modificado agora com a Lei Complementar número 155 de 2016, uma lei novinha, uma lei complementar novinha. Vamos lá? Artigo 3º, então. Para efeitos dessa lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, né? E o empresário a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406, que é o Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresa Mercantil ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Aqui você já sabe a diferença entre empresas simples, e a sociedade empresária, uma registrada na junta comercial e a outra registrada no registro civil de pessoas jurídicas, tudo bem? Então vamos lá. Microempresa, então, professor? Microempresa no caso da microempresa, aquela em que em cada ano
calendário, aufira receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Eu já vi pegadinha em concurso, eu acho uma sacanagem muito grande, porque não é somente inferior. Se tiver 360 mil cravados, é microempresa. Tranquilo? Para você não confundir depois com a empresa. Eu acho uma sacanagem muito grande das bancas, mas grave isso então. 360 mil cravados é microempresa. Empresa de pequeno porte, professor? De pequeno porte é aquela que aufira em cada ano o calendário, receita bruta aí superior a 360 mil reais, porque se for 360 mil é microempresa, e igual ou inferior, ou seja, cravado também, 4 milhões e 800 mil reais. Modificação pela Lei Complementar 155 de 2016. 4 milhões e 800 mil reais, guarde esse dado. E aí o artigo 18A, que eu vou colocar aqui para vocês, fala o conceito de microempreendedor individual. Diz lá: o MEI, né, o microempreendedor individual, poderá optar pelo recolhimento dos impostos, contribuições abrangidos pelo Simples em valores fixos, mensais, independente de receita bruta por ele auferido no mês, na forma prevista nesse artigo. Mas vamos lá, eu quero saber o que é, professor. Para efeitos dessa lei complementar, considera-se microempreendedor individual o empresário individual que se enquadra na definição lá do 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerce atividades de industrialização, comercialização, prestação de serviço no âmbito rural e que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até 81 mil reais. 81 mil reais. Aí que ele seja optante do Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista nesse artigo. Lembra que eu falei para vocês que não era para fazer a leitura de toda a lei, mas esse artigo 17 é importantíssimo. Então eu vou deixar, como ele é muito grande, eu vou fazer aqui em vários quadros, para que você não quiser verificar o seu vademécum, você pode pausar a aula aqui, faz a leitura do primeiro quadro, faz a leitura do segundo quadro, faz a leitura do terceiro quadro, conforme eu já estou deixando aqui para você, para que você faça a leitura aqui mesmo na nossa tela, para você não perder muito tempo. Mas é muito importante a leitura desse artigo 17, que diz lá o seguinte, ó: não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa, empresa de pequeno porte, aqui não fala, mas também é microempreendedor individual, e aí tem este rol. Este rol aqui é que impede, não pode recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. Vale a leitura com bastante memorização. Temos aqui o que que tenha sócio domiciliado no exterior, de cujo capital participe integrante da entidade da administração pública direta, indireta, federal, estadual, municipal. Deixa eu ver aqui mais que é importante aqui, que exerça atividade de importação de combustível, exerce atividade de produção ou venda no atacado de cigarros, filtros para cigarros, bebidas não alcoólicas, seria refrigerante, águas saborizadas, gaseificadas, não pode exercer. Cerveja sem álcool. E aí pode fazer a leitura de todo esse rol aqui, que eu vou deixar para vocês aqui na tela, que se dedique a loteamento ou incorporação de imóveis. Ah, professor, então quer dizer que não pode? Não pode por quê? Não pode porque o artigo 17 proíbe, com ausência de inscrição e com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal, estadual, quando exigível. Então, se não tem o seu cadastro, não é o registro lá na junta comercial ou o registro no registro civil de pessoa jurídica, porque isso já impede de qualquer pessoa ingressar no Simples Nacional. Aqui é a ausência de inscrição ou então com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível. Tranquilo? Para encerrar nossa aula, muito tranquila essa aula aqui e tal, falarei para vocês um pouco das características do Simples Nacional. Simples Nacional tem como características, meus queridos, ser facultativo, então não é um regime obrigatório, certo? É um regime optativo. As pessoas que se enquadram nesses elementos que eu já mencionei para vocês podem optar pelo Simples Nacional, mas ele é irretratável no ano calendário. Então, se fez a opção, preencheu esses requisitos, fez a opção, não se pode mais retratar. Professor, mas e abrange quais são os impostos, quais são os tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional? Leitura do artigo 13. Então, vamos lá, ó. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições. Vamos lá. Imposto de renda da pessoa jurídica, o IPI,
A contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ou seja, a COFINS, contribuição para o PIS, PASEP e a contribuição patronal previdenciária, aquela devida para a Seguridade Social, que fica a cargo das pessoas jurídicas. E aqui o artigo diz o seguinte, ó, exceto no caso da microempresa ou empresa de pequeno porte, e também nós devemos colocar aqui o microempresário individual, que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no parágrafo 5º C do artigo 18 dessa lei complementar. Eu falei para vocês que é complexo, né? Parágrafo 5º C, parágrafo 5º A, parágrafo 5º B, 18A, 18B, então é bem complexa essa norma, bem confusa. Mas o que diz aqui, por que eu quero chamar a atenção? Porque eu deixei essa parte para vocês. Porque este parágrafo 5º C, ou seja, essa contribuição patronal não será recolhida por meio do Simples Nacional para os serviços advocatícios. O inciso 7º, que foi incluído pela Lei Complementar 147 de 2014, incluiu aqui também os serviços advocatícios. E esses serviços advocatícios só não poderão recolher pelo Simples Nacional esta contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social, mas ele pode fazer essa opção aqui pelo Simples nos termos da Lei Complementar 123. Vamos lá, continuando aqui os impostos ou tributos que estão incluídos no Simples Nacional. O inciso 7º, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, que eu já sei, professor, sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, Transcom, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Tranquilo? Para encerrar a aula agora de verdade, falar para vocês o seguinte, ó. O recolhimento dos tributos, né, é feito por um documento único de arrecadação, está lá no artigo 21 aqui da Lei Complementar. Ó, os tributos devidos apurados na forma do artigo 18 e 20 dessa Lei Complementar deverão ser pagos: 1. Por meio de documento único de arrecadação instituído pelo Comitê Gestor. 8 integrantes. Lembraram do Comitê Gestor? Beleza. O prazo para recolhimento é até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido oferida a receita bruta. E a necessidade de apresentação de declaração única e simplificada dessas informações econômicos, sociais e fiscais. Último artigo para que você leia, meus queridos. Novidade, Lei Complementar 155 de 2016, que modificou esse artigo aqui. Vamos lá, o artigo 19 diz o seguinte, ó. Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as partes de receita previstas no anexos 1 a 5 dessa Lei Complementar, os estados cuja participação do Produto Interno Bruto Brasileiro seja de 1%, poderão optar pela aplicação de sublimite para o efeito de recolhimento do ICMS, na forma do Simples Nacional, nos respectivos territórios, para empresas com receita bruta anual de até R$1.800.000. Então, eu imagino que pode cair isso para você em razão da novidade, essa possibilidade, então, de aplicação de sublimites para o recolhimento do ICMS Transcom, que eu coloco sempre o Transcom para que você não se esqueça na prova, né? Desde que, lógico, esse estado tenha a participação no Produto Interno Bruto Brasileiro seja de até 1%. Tudo bem, meus queridos? Beleza, então uma aula muito tranquila sobre o Simples Nacional. Se você tiver tempo aí, faça a leitura de toda a legislação com muita atenção, porque ela é toda remendada com 18C, 18B, parágrafo B, parágrafo C, parágrafo A, mas vale a pena a leitura também, além da fixação destes artigos que eu coloquei para vocês. Esses aqui não se deve deixar de ler e deixar de memorizar. Tudo bem? Até a nossa próxima, a nossa última aula sobre o nosso módulo de Direito Tributário. Falaremos sobre o Código Tributário Estadual. Valeu!